Conta um pouco de A Herança. Você também, além de atuar, você também foi produtor, Sim. né, da peça. É. Como é que existe lá fora? Você comprou os direitos? Da onde vem a peça? Como que você se encantou pela história? A Herança foi já a minha quarta produção, mas foi a primeira produção que eu assinei mesmo produtor. Assim, produtor, realizador. Você que quis trazer. Eu vi a peça fora, e aí quando eu vi na Broadway. Quando eu vi, eu mandei na hora uma mensagem para o Zé Henrique de Paula, que foi meu sócio nessa empreitada, e a gente começou a desenvolver formas de fazer a peça aqui. O Zé era o diretor da peça. E aí a gente comprou os direitos juntos, e eu assinei produção e ele assinou a direção. E então foi uma obsessão que eu e ele desenvolvemos pelo mesmo projeto, né, que é uma coisa rara, assim. E quando eu vi na Broadway, eu fiquei louco. Uma peça muito bem escrita, sabe? Do que é? A peça fala sobre uma discussão geracional do que é ser gay, desde a década de 80 até os dias de hoje. Então, isso é uma forma bem básica de falar sobre a peça. E ela usa essa premissa que eu acabei de dizer numa história de amor. Então, são vários personagens que se encontram, e aí, especialmente, o meu personagem com o do Rafa Primor, que fazia meu casal, que era Eric e Toby. Eles estavam em um momento meio turbulento da vida, eles acabavam conhecendo um personagem de outra geração, que era o Marco Antônio Pâmio, que fazia, ganhou um monte de prêmio, indicado a outros um monte de prêmios como melhor ator, porque ele fazia um trabalho magistral. E aí era uma discussão geracional da herança não material, né, especialmente não material, da nossa comunidade, que é uma herança de dor e delícia, né? E especialmente passando por uma epidemia da HIV/AIDS que foi avassaladora para gerações. Sim. Então a peça também fazia uma reparação histórica, de certa forma, de tantas vozes que foram silenciadas ou por preconceito ou simplesmente porque não tiveram oportunidade de seguir vivendo, né? Então a peça era muito emocionante e muito inteligente nesse lugar, porque ela conversa com qualquer pessoa, assim, porque não é só pessoas da comunidade, né? Pessoas que não fazem parte da comunidade, talvez pela primeira vez ali, tinham um espectro geral de uma história que é mais de dor do que de conquistas, infelizmente. Sim. A gente até hoje está lutando por nossos direitos básicos de existência, né? Isso que eu estou falando mais de um recorte de homens gays, que era o que falava a peça. Eu não estou falando nem das pessoas transgênero, não estou falando nem das outras letras. Então, ou seja, é uma herança muito pesada, né? Ainda mais passando por um evento tão traumático, que gerou tanto estigma, né? Como a epidemia. Então era uma peça completa. E o público saía de lá, das duas partes, depois de 6 horas, e falava, quero ver a parte 3. De tão entusiasmado que ficava, assim, sabe? É o que a gente mais ouviu. As pessoas saíam falando, eu não vi o tempo passar. Eu quero mais, eu não vi o tempo passar. Eu fiquei 3 horas no teatro, eu não senti. E teatro é lindo nesse sentido, né? Porque, sim, claro, quando é bom, quando você faz bem. Porque também quando você faz mal, é catastrófico, né? É uma das piores experiências da sua vida. Acho que qualquer um de nós já viu uma peça que detestou. E aí você nunca esquece dela. Assim como quando você vai ver uma peça que você amou, você também nunca esquece. Então é uma experiência. Acho que o teatro, ele tem essa potência de experiência, né? E fica marcado, gravado, tatuado na nossa pele para sempre quando a gente participa de um evento desse. E era lindo. Era cada dia uma comoção, cada dia a gente vê pessoas saindo de lá absolutamente emocionadas e falando, eu me vi, eu me reconheci, ou então, eu entendi minha potência vendo isso aqui, sabe? Foi lindo, foi um projeto, com certeza, o projeto mais importante da minha vida. E vocês ganharam prêmios, foram indicados a 23... A gente concorreu a 25 prêmios, a gente ganhou 3, inclusive 2 de melhor peça do ano, então foi super legal. E aí agora eu tô, nesse momento, querendo voltar com a peça, mas é uma peça muito ambiciosa por tudo isso, né? Por ser longa, por ser comprida, né? Por ter muito ator em cena, eram muito 13 elenco, atores, né? em cena. Custosa, né? Mais 20 atores que faziam participação especial, 20. Então eram todo 33 atores, mais a nossa equipe, que eram mais 14 pessoas. Então, assim, era uma empresa. Eu posso dizer que eu fui CEO de uma empresa, praticamente. Da primeira vez que veio, como é que rolou? O quê? O investimento, assim? A gente conseguiu patrocínio. A gente teve patrocínio da Vivo, da Oncoclínicas e da Tokyo Marine. Foram 3 patrocinadoras, mas especialmente a Vivo foi a nossa apresentadora, que fizeram o projeto ir para frente. Assim, sem isso, a gente não teria conseguido fazer. E aí, só que mesmo assim, esse patrocínio durou 3 meses. O resto, os outros 7 meses que a gente ficou em cartaz, foi dinheiro de bilheteria. Vocês ficaram 10 meses em cartaz?
E assim, ó, Caramba. lotado. Eu levei a peça pro Rio. E pro Rio a gente foi sem patrocínio. A gente foi só com dinheiro de bilheteria. Então eu comprava com a minha bilheteria 44 passagens aéreas por semana. Uau. Rio-São Paulo. Era mais barato para mim trazer e voltar ao elenco, porque a gente conseguiu também um apoio de um hotel lá, que é o B&B Hotéis. Eles deram um apoio pra gente lá. Então era mais barato trazer e voltar do que manter todo mundo lá. Do que fazer Então eu tinha que residência. comprar a passagem. 44 por semana. Meu Deus. E o Gianecchini também fazia parte, Gianecchini né? também fazia. Ele topou. Super. Quando ele leu a peça, eu não conhecia ele. Eu chamei ele à distância. Falei, oi, Gianni, prazer, Bruno. Lê esse texto. E ele me retornou falando, vamos falar? Daí a gente abriu um call, assim. A gente ficou 4 horas conversando nesse call. Ele falou, é a coisa mais linda que eu já li em toda a minha vida. Eu quero fazer nem que seja de graça. Daí a coisa começou a andar, assim. Cara, que incrível Foi isso, lindo. né? É uma peça que eu quero muito voltar a fazer. Muito voltar a fazer. E é o que você falou, você foi pra lá, assistiu, teve esse olhar, voltou, pensou em produzir, pegou o E todo roteiro. mundo me chamando de louco, né? Você é louco. Uma peça gay de 6 horas. Quem que vai ver isso? Eu falo, Nossa, "Vão muita ver." gente, amor. Eu falei, vamos ver, porque ela tem um potencial de comunicação bizarro. Ela é de uma carpintaria dramatúrgica excelente, excepcional. Ela ganhou 40 prêmios na Broadway. Então, ela foi considerada pelo The Telegraph, que é um jornal inglês, possivelmente a melhor peça do século. Caramba. Então, eu sabia que eu tinha um produto muito bom na mão. Então tem que voltar. Tem que voltar, porque muita gente não viu ainda. Sua ideia é voltar ainda esse ano. Eu queria voltar no segundo semestre em São Paulo, fazer uma temporada aqui, porque muita gente não viu. É, eu não vi. Muita gente não viu ainda. Quero ver. Essa é a beleza e dor também do teatro, né? Sim. Porque ele é nichado e é efêmero. Então, passou. Sim. Né? Então, tem que correr. Quando você sabe de uma peça e se interessa, Não vai dá logo. filme que você joga, né? Onde assistir? É. Aí tem lá, onde tá o filme? Não Exatamente. tem, né? Tem que Sim. correr pra ver logo. Exato. E a gente mora aqui em São Paulo, né? Um lugar onde acontecem Mas é muitas normal, peças. é uma cidade muito grande, né? Sim. São uns 22 milhões de habitantes, talvez Sim. mais. Sim. É difícil, às vezes, você acessar todo mundo. Não tem como. É, exato. Mas hoje eu tenho, assim, o privilégio de dizer que eu vou ao teatro de 10 em 10 dias Que na minha lindo, vida. Que legal. Inclusive, a gente estava falando de respeitar o teatro brasileiro, agora eu tô usando óculos, né? Faz pouco tempo. E o médico até, o oftalmologista até brigou comigo, porque eu falei que o motivo que eu fui procurá-lo foi porque eu não conseguia ver a expressão dos atores no teatro. Que legal. E ele assim, você não dirige? E eu assim, não, mas eu essa direção não, né? Não era- Exato, você não dirige, coloca as outras pessoas em perigo. Eu falei, não, eu enxergo, eu consigo dirigir, mas me incomoda que eu não veja no teatro. Então, eu estou usando óculos porque eu quero ver Que legal. as expressões Expressões. dos atores no teatro. Que legal, que lindo. Você é uma excepcional público de teatro, então, Sim, né? super. Então, por isso eu quero que Herança Você volte. vai amar, você vai amar. Você vai Né? amar. Eu fico sempre pensando assim, né? A gente já recebeu algumas pessoas que falaram isso sobre querer tá em cartaz ou alguma coisa assim, né? Eu não sei como poderia funcionar pro teatro, falando também do lado de cá, sabe? De quem viaja com show e tal. Mas deveria existir alguma maneira da gente... Sabe o que cante para um livro, por exemplo? Essa situação, sabe? Tipo assim, ó, galera, se eu entrar em cartaz em agosto, vou deixar uma pré-venda aqui. Se fechar esse 1 mês de venda, aí eu vou. Sim. Pela bilheteria, por exemplo, entendeu? Você Aham. com a certeza de que eu tenho tantas pessoas que já compraram. Compraram em maio para agosto, mas eu já tenho vendido 1 mês de peça. E aí eu Aham. chamo todos os atores, ensaio e a gente faz. Seria bom fazer Sabe? uma pré-venda, mas O contrário, né? mas é muito difícil. Assim, É, o teatro tem sim. tantas variáveis, a gente pode fazer um dia um podcast só disso. Porque o teatro tem muitas variáveis, sabe? Primeiro a gente tá falando, o que a gente falou de base também. As pessoas têm interesse posterior ao teatro, né? Então, assim, você precisa pelo menos 3 amigos que vão ver. Os 3 têm que falar, vai ver. Vai ver. Eu lembrei de você quando eu vi. Daí quando você ouve o terceiro, você fala, eu vou. Ou seja, o Aí boca você a pensa boca... em comprar o ingresso. O boca a boca ainda é o que faz o teatro sobreviver. Sim. Mesmo, é 90%. Sim. Para isso acontecer, as pessoas A têm pessoa que tem que ir. ir. Sim. Então, é muito complicado. A não ser que você consiga gerar um interesse tamanho prévio para a pessoa Sim. já comprar com antecedência. Mas é raro isso acontecer. A não ser que você tenha um projeto, assim, realmente muito conhecido, que as pessoas já conheçam por nome e tal, como o Wicked, por exemplo, né? Que as pessoas compram sem saber nem Sim. quem vai estar Não, no elenco. estreou com 80 mil ingressos vendidos. Mas isso é raro, né? Isso é uma raridade. Então, são 1000 variáveis, assim. O teatro é muito desafiador nesse sentido. Sim. E o público médio, frequentador, né? Que frequenta. A média de idas ao teatro desse público que se diz
frequento e gosto e vou. É uma vez por ano. É mesmo. Uma vez por ano. Caramba, é muito É só você pensar, você é a exceção, mas se você pensar, não sei quanto você vai ao teatro, a última vez que você foi. Trabalhando ou assistindo? Não, trabalhando. Não, assistindo, desculpa. Assistindo, como espectadora. Assistindo, acho que tem 10 dias. Não, mas também você também é a exceção, É porque que eu você gosto, gosta. Está acima da Mas média. uma pessoa média, uma pessoa que, digamos, que Não, vai pouco? não tem Sim. Vai pouco. tanta paixão, sabe? Uma pessoa Sim. que gosta, Exato. tem boas experiências e quer ir. É uma vez por ano. Sim. É uma conta média, mas é uma vez por ano. Sim. E aí... E se for musical, por exemplo, os ingressos, eles têm um valor alto. Então, isso também é outra discussão É outra muito discussão complexa, né? também, Porque exato. a Beyoncé não tá cara, né? Pra quem quer ver, né? Não? Quer dizer, Pra quem ela é um quer, valor alto, não- mas Ah, pra tá. quem quer, Ah, você tá. paga o que for Exato. preciso. Ou seja, o café não tá caro, né? Você paga hoje no Expresso R$6,90, que ele custou provavelmente 50 centavos para ser feito. Sim. Tá tudo caro, né? Acho que o interessante é entender a equação custo e valor, né? Então, muitas vezes as pessoas também acham excessivamente caro o teatro porque não sabem o quanto custa. E custa muito. Não porque sabem qual é o valor, né? não sabe o valor real do Sim. custo daquilo. Né? E também a gente pode ficar uma hora falando sobre Claro, isso, porque assim, ninguém sabe disso, mas um produtor, quando você aluga um teatro, por exemplo, o teatro te cobra um fixo, que você tem que pagar por dia. Esse fixo que você paga, além dele, você tem que pagar um percentual do seu bruto, que é no mínimo 30%. Ou seja, Nossa. você já está deixando aí quase metade da sua receita pro teatro, que não fez nada. O teatro não fez nada, Ele ele só está existe. parado. E quando você entra no teatro, ele não tem nada. Não tem luz, não tem tomada, mas não tem fio, não tem mesa, não tem nada. Você tem que pagar a impressão do ingresso, a produção paga tudo. Às vezes você tem que pagar montagem e desmontagem, às vezes Sim. não, a maioria das vezes, porque o teatro, para sobreviver, tem que conviver com outras peças. Então a sua tem que montar e desmontar todo dia. Isso tem custo. Claro. Então, assim, quando você faz na ponta do lápis, o que entra de bilheteria dá, assim, que fica para produção é 30%. Os outros 70% são retidos na bilheteria de custo. E esses 30% você tem que pagar elenco, custo fixo, tudo. Cartão de passagens. crédito, passagem. Então, no final das contas, é uma estrutura insana que não se paga. Por quê? A gente tem ingressos abaixo do valor da inflação. Ou seja, a inflação subiu o preço de tudo. Do café que a gente compra para servir para o nosso elenco, ali no bastidor, até a bolachinha, até o aluguel de equipamento. Todos esses preços subiram, inflacionaram. O ingresso de teatro deflacionou. Porque as pessoas acham cada vez mais caro. Porque elas não têm interesse. Porque quando você tem interesse, você paga... Quantos o que restaurantes a gente foi? E a gente gastou R$300 no restaurante. Porque, pô, eu quero me dar esse presente. E no teatro não existe... Talvez um musical, mas fora isso, um teatro de prosa, não existe um teatro de prosa que cobre R$300. É absurdo esse valor pro brasileiro. Sim. E é um valor caro. Eu entendo o país onde a gente está inserido, a realidade e tal. Sim. Mas você entende? Essa equação é muito complexa, Sim. muito complicada.